Boa noite. O meu projeto é sobre obtenção de discos padronizados de quartzos oriundos do sul de Minas Gerais para potencial utilização como dosímetros. Eu sou o principal responsável pelo projeto, mas o Alexandre ele colaborou, né, para a execução do projeto e o Carlos Antônio da Rocha foi o meu orientador. Aqui está um sumário, né, de como que vai ser guiada a apresentação, né? Vai ter um resumo com os objetivos, introdução, procedimento, os resultados e a conclusão. Partindo aqui para o resumo, esse trabalho basicamente explorou o uso do quartzo rosa como um dosímetro de radiação, né, destacando as suas principais propriedades de termoluminescência. Também, né, um outro objetivo, né, no caso esse foi o objetivo principal. Como objetivo secundário, foi caracterizar o material por meio de microscopia eletrônica de varredura e difração de raio-x, né, que são duas técnicas para poder caracterizar o material. Sobre a medição da termoluminescência, elas foram realizadas com um leitor comercial, né, produzido pelo Laboratório Nacional RISO, né, é o modelo DA20. Partindo para a introdução, falar um pouco sobre o quartzo, né. O cristal de quartzo ele é o segundo mais abundante do planeta Terra, e os recursos mundiais de grandes cristais naturais ocorrem quase exclusivamente no Brasil, né. Ele apresenta, no Brasil, né, no caso, apresenta produções mais promissoras nos estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Santa Catarina e Bahia. Agora partindo aqui para os conceitos de dosimetria. Dosimetria basicamente é medir a quantidade de energia depositada em um objeto ou ser vivo, proveniente da interação com a radiação eletromagnética ou partículas em velocidade. Essa quantificação da radiação é importante para identificar as doses, né, e possibilitar que o ser humano ele evite danos severos, né, provenientes da radiação, que ocorrem em estruturas biológicas por meio da quebra de ligações químicas, geração de radicais livres, entre outros efeitos que, por sua vez, podem acarretar graves problemas de saúde nos seres vivos. Então, a dosimetria é bastante importante, assim, principalmente em ambientes hospitalares, como, por exemplo, técnicos de raio-x. Seria muito importante poder identificar as doses, né, e possibilitar que essa pessoa possa evitar danos severos à saúde. Partindo aqui para o conceito de termoluminescência, basicamente a emissão de luz de um material isolante quando ele é aquecido. Ela é provocada por uma anterior absorção de energia por meio da radiação. No caso, pode ser por outros tipos de energia, mas no caso a gente vai dar enfoque na radiação, né, para medir essa termoluminescência. Em uma temperatura de radiação, muitos materiais eles demonstram, né, uma intensidade de termoluminescência e ela é proporcional à radiação absorvida, né? Então, a partir da radiação que é absorvida, você consegue medir a partir da emissão de luz, né? Então, o material ele recebe essa radiação, emite luz e a partir dessa medição de luz você consegue determinar os picos, né, quais são a irradiação da radiação. Aqui explicando mais ou menos o conceito, né? O diagrama de energia ele é modificado pela presença de radiação, né? O elétron que está no seu estado elementar, ele vai para um nível que é metastável, né? Na banda proibida, e ele fica entre a banda de condução e a banda de valência. No caso, ele acaba indo para os centros de buracos, né? Ele fica nesse estado de aprisionamento até ser dada a energia suficiente para o elétron retornar à banda de condução. E quando ele retorna a essa banda de condução, ele passa por uma transição normal para a banda de valência. Quando ele retorna a esse seu estado original, a energia é emitida em forma de luz, e é aí que a gente consegue medir a radiação. Partindo agora para o procedimento, em primeiro plano foram obtidas as pastilhas de quartzo. Então a gente pegou o material bruto e cortou em pedaços menores para poder levar para a máquina de lapidação de pedras. Em seguida, elas foram moldadas, né, na lapidadora de pedras para obtenção dos discos padronizados, né, com o objetivo de atingir as dimensões mínimas, né, para inserir no riso. No caso, esse riso, para você poder colocar essas pastilhas, tem que ter uma dimensão, se não me engano, de 2 milímetros. Então, tem que ser bem certinho para caber no riso, né, porque senão não tem como medir. Após a obtenção das pastilhas, foi realizado o MEV e o DRX, né, que são técnicas de caracterização, ali no laboratório, né, no mesmo laboratório que o Alexandre ele citou nos agradecimentos.
e foram encaminhadas então para essas caracterizações. Após isso, né, foi realizada a medição de TL por meio da máquina riso, né, e as amostras foram irradiadas à temperatura ambiente utilizando uma fonte beta incorporada ao leitor TL. Para o ajuste de curva, né, dos dados que foram obtidos, foi utilizada uma abordagem de primeiro grau, né, correspondente ao comportamento do quartzo. Né. Ele tem uma curva de primeiro grau quando se trata de picos, né, de radiação, no qual a U é a energia de ativação, aqui é a probabilidade de escape da energia, o beta é a taxa de aquecimento, o N é a quantidade inicial de elétrons, temperatura, né, o T, e o K é a constante de Boltzmann. Agora para os resultados e discussão. Foram analisadas 3 áreas na superfície do disco. Né? Aqui falando já sobre o MEV. Tá? Teve uma região comum do material, que seria essa aqui. Uma região com uma falha e com um espectro bem evidente por retroespalhamento, que seria essa região 2 aqui. E 3, uma área com uma microfissura presente. Detectando essas 3 áreas, você pode definir se existem alguns contaminantes ou não. É esperado que aqui não tenha, aqui tenha e aqui tenha também. Mas a gente vai ver isso no EDS. Né? Dentro do MEV foi obtido o EDS, né, que basicamente é um gráfico que determina os contaminantes do material. Essa região aqui basicamente foi composto por silício, oxigênio e carbono, que já é esperado porque é uma região comum, né, da pastilha de quartzo, e é exatamente o elemento que compõe o quartzo. Né? E essa região 2 aqui, ela apresentou, né, como contaminantes, né, como já era esperado, por conta do retroespalhamento aqui, bário e estrôncio, né, como contaminantes. E aqui na região 3, que é uma microfissura, também teve alguns contaminantes que é bário e ferro. Foram bário e ferro. Partindo agora para o DRX, né, o DRX na parte inferior aqui é mostrada a lista de picos obtida no espectro. Né? Então abaixo aqui o padrão esperado para os picos de quartzo. Né? Então ele atendeu aqui o que já é esperado, né, que é o padrão para o quartzo. Pode-se observar que a coincidência das linhas em mais de 90%, né, aqui na coincidência aqui das linhas, atestando que o material é o quartzo puro. Né? Apesar de alguns contaminantes, é realmente quartzo. Aqui foi realizada uma análise termoluminescente, então aqui a gente conseguiu determinar quais foram os principais picos, né, ao longo do tempo, né, ao longo da temperatura. Aqui a gente tem o primeiro pico bem evidente e com um ajuste muito bom, porque os resíduos aqui eles ficaram bem espalhados. E aqui a gente tem os outros 4 picos aqui, né, que também tiveram os resíduos bem espalhados, e um índice de confiança de cerca de 4,32, que é esse FON aqui, tá? Esse ajuste ele foi feito por meio do software R na biblioteca TGCD, tá? E a partir disso a gente tem aqui também todos os parâmetros, que é a intensidade, a energia, a temperatura e o valor de B. Partindo agora para a conclusão, nesse trabalho foi medida a capacidade termoluminescente do quartzo rosa, o valor de confiabilidade foi de 4,32, né, a partir do ajuste. No gráfico é possível observar que o primeiro pico foi bem definido, né, e com isso pode-se concluir que o quartzo rosa é um potencial candidato a dosímetro. Então, a linha de pesquisa pretende realizar o estudo com mais amostras de diferentes condições para poder evidenciar justamente isso, né, analisar esses picos e poder definir se ele é um bom dosímetro ou não de radiações. Aqui são as referências bibliográficas e obrigado.